para os íntimos. Amém. Por favor. Sentados mesmo, estenda a sua mão aqui, por favor. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e pela palavra que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Oro para que o Espírito Santo fique à vontade em Abinério e em nós. Amém. Para que a tua palavra chegue até nós como está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia. Então é muito bom poder estar com vocês mais uma vez e fazermos o lançamento aqui também, porque nós já fizemos o lançamento ontem, né, ali com os irmãos do Anhangabaú, e agora estamos fazendo o lançamento hoje aqui também. Amanhã estaremos com os irmãos da Zona Sul. Alguns irmãos daqui estiveram com a gente ali ontem. Falei Zona Sul? Setor Sul. Ok, Zona Sul também. Então, nós estamos vivendo dias muito importantes, estamos vivendo uma grande guerra, uma grande luta. Nosso tema é famílias incendiadas, cheias de amor e devoção, porque nós entendemos que nós precisamos ter visão do que nós estamos vivendo esses dias como igreja. Existe uma revolta contra Deus, existe uma revolta contra a palavra de Deus, existe uma trama diabólica que não se processa simplesmente no Brasil, mas isso está acontecendo ao redor do mundo. E isso já foi dito, isso já está prescrito na Bíblia, que isso iria acontecer. Então o que nós estamos vendo hoje é o que já está escrito. Então vamos ler, vocês poderão acompanhar todos os versículos aqui na projeção. Vamos ver o próximo slide. Nós temos os Salmos 2, versículo 1. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram unidos contra o Senhor, o seu ungido, dizendo: rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então existe uma revolta contra Deus. O que nós estamos vendo hoje em todo o mundo é uma revolta contra a palavra de Deus. Deus colocou um limite sobre as nações. Deus estabeleceu a sua lei para o povo, para a nação de Israel. Mas a lei do Senhor, ela transcendeu a nação de Israel. Os princípios do Senhor transcenderam a nação de Israel. Então, as nações começaram a ficar pressionadas com a ordem de Deus, com os princípios de Deus, com o que Deus estabeleceu para que cada povo, para que cada homem, para que cada mulher vivessem de acordo com os seus estatutos. Então, Deus foi incomodando cada vez mais as nações, e hoje Deus incomoda muito mais do que foi há 4.000 anos, há 5, 6 mil anos atrás. Então, o que Davi está falando é que os povos estão se levantando, as lideranças estão se levantando. Você acha que eles estão se levantando contra a igreja de graça? Você acha que está se levantando contra os cristãos à toa? Não, é contra Deus. É contra Deus. Eles estão se levantando contra Deus. Como o salmista diz, eles querem quebrar, eles querem se livrar das suas correntes e das suas algemas.
Deus colocou limites sobre a natureza. Deus colocou limite para as famílias. Deus colocou limite para os homens. E os homens têm se rebelado contra os limites de Deus. E quando aqui o salmista fala os príncipes, Davi está falando profeticamente. Então, Davi fala sobre os reis da terra, e Davi também fala profeticamente contra os príncipes de Israel. Jeremias, próximo slide, capítulo 5, verso 5, antes do povo ser deportado para a Babilônia, o profeta Jeremias fala exatamente isso. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus, mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Então, os príncipes do Senhor, os príncipes de Israel, se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra os princípios da palavra de Deus, se rebelaram contra a ordem do Senhor, e Deus estava mandando todo o povo de Israel para o cativeiro por terem abandonado os princípios da sua palavra. Então, irmãos, nós estamos falando de família diante de um cenário mundial, onde muitas pessoas estão publicamente declarando a destruição da família, a dissolução da família. Mas nós, como igreja, temos uma notícia para dar: a família vai permanecer até o dia da volta de Jesus. A família vai sobreviver até Jesus voltar. Jesus disse que nos fins dos tempos, nos últimos dias, os homens casarão e se darão em casamento. Jesus perguntou: haverá fé na terra? Sim, haverá fé na terra, sim, porque não teria outra razão de Jesus voltar se aqui não tiver um povo com fé esperando a sua vinda. Amém, queridos? Então vai ter fé na terra, sim. Vai ter milhões e milhões de pessoas crendo e professando a palavra de Deus, amando a Deus, declarando a verdade do Senhor. Então nós precisamos compreender: nós estamos em guerra. Existe uma guerra declarada, e é contra Deus e a sua palavra. É contra os princípios da palavra de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, com um problema de partido A e partido B, candidato A e candidato B. É muito além disso. É muito além disso. Então nós precisamos nos atentar para o que Deus fez, para as iniciativas de Deus. E os Salmos 107, Salmo 107, versículo 14, nós temos aí o que Deus fez pela humanidade. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou suas correntes. Qual a corrente que o salmista está falando? Para onde que o salmista está apontando? Para a obra do Messias. Jesus quebrou as correntes da malignidade, Jesus venceu, Jesus derrotou o diabo, Jesus fez isso por toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus, quando morre por toda a humanidade, Jesus coloca o seu jugo sobre toda a humanidade. Jesus coloca o seu fardo para toda a humanidade. Pode abraçar ou pode não abraçar. A pessoa pode querer ou pode não querer, mas Jesus fez isso por toda a humanidade. Salmo 68, verso 6, está ali, o segundo versículo ali. Deus fez o solitário viver em família, Deus faz o solitário viver em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Então, queridos, a rebeldia vai levar à escassez. A rebeldia vai levar à sequidão. A rebeldia vai levar ao sofrimento. As nações não sabem, mas com Deus não se brinca. As nações não sabem, mas o que o homem semear, isso ele vai colher. De Deus não se zomba,
É isso que está escrito na palavra de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não se zomba de Deus, não se quebra princípios de Deus, não se passa por cima de Deus. Se alguém se atirar contra essa pedra, vai se espedaçar. É isso que diz a palavra de Deus, é isso que diz as Escrituras. Então, nós precisamos ter claro o que está acontecendo na humanidade. Agora, qual é o pensamento de Deus? O que Deus espera de nós hoje como cristãos? Ageu, capítulo 1, versículo 9, terceira parte desse versículo. Ageu é um contemporâneo ali de Esdras e Neemias. Ageu estava lá, trabalhando. Ageu estava lá exortando para que não parasse a reconstrução do templo. Ele estava lá exortando o povo para que reconstruísse o templo. Olha só, porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Agora, em que contexto Ageu está falando? Ageu está falando num contexto de templo físico, paredes, Monte Sião, Jerusalém. Jesus já veio, Jesus agora pagou o preço, Jesus morreu em nosso lugar. Quem é o templo que o Senhor quer habitar hoje? Quem? Nós, Deus quer habitar em nós. Nós somos o templo. Agora, se nós somos o templo, o que Deus quer? Que nós cuidemos de nossas famílias. Que nós cuidemos de nossas famílias. Aqui, quando Ageu fala de algo super importante para aquele momento da história e mostra o desprezo ao templo do Senhor. Então nós como família, nós como cristãos, não podemos desprezar o templo do Senhor, não podemos desprezar onde Deus quer habitar, não podemos menosprezar o lugar onde Deus quer habitar. Este é o lugar onde Deus quer habitar, amém? Deus quer habitar na sua casa, Deus quer habitar na sua família, Deus quer habitar com vocês, Deus quer estar com vocês. Então nós precisamos atentar para as exigências do Senhor. Agora, temos mais um versículo que finaliza o Velho Testamento, que é em Malaquias, capítulo 4, verso 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então veja bem, Ageu também fala sobre Deus encerrar o orvalho, sobre Deus encerrar a terra. Malaquias também está falando sobre Deus encerrar o desenvolvimento, Deus encerrar os céus, não deixar chover. Deus deixa claro que o que Ele quer é ter uma família na terra, e Ele vai enviar uma palavra profética para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Deus quer que os homens se voltem para suas casas, Deus quer que os homens se voltem para seus filhos. Deus espera que os homens se arrependam da sua individualidade, da sua frieza, da sua distância, das suas desculpas, e se voltem para seus filhos, para que Ele não venha e fira a terra com maldição. Então, nós lemos o texto, que quando nós nos rebelamos contra Deus, vamos viver numa terra árida, vamos viver em sequidão. Então, nós estamos diante de uma guerra travada entre uma sociedade que não quer Deus e um Deus que quer a sociedade.
Nós estamos diante de uma sociedade que prega a dissolução da família, e nós estamos diante de um Deus que quer a instituição da família, porque o desejo de Deus é ter uma família na terra. Amém? Esse é o desejo de Deus. Deus quer ter uma família na terra. Apóstolo Paulo, todos os apóstolos, todos os profetas, eles tinham muito claro isso em suas mentes e corações. Apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, não está, né, não está aqui, mas Efésios capítulo 3, versículo 14, ele fala: ora, do qual todo nome, eu me joelho agora, eu me coloco agora diante do Senhor, do qual toda família no céu e na terra toma o nome. Então Deus tem uma família no céu e Ele quer ter uma família na terra. Então é assim na terra como no céu. Então Deus quer o quê? Família. Deus quer família. Deus deseja família. Deus espera que nós tenhamos família. E é muito importante que nós compreendamos o pensamento de Deus sobre isso. É muito importante que nós entendamos o contexto da palavra de Deus, o desejo do coração de Deus. Então, os homens sempre tramaram contra Deus, e Deus sempre tramou em favor do homem. Quando Deus começou o seu plano, Ele chamou Abraão, e nós já ouvimos aqui hoje: Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, pai, filho e neto. Então Deus trabalha sempre por meio da família. Então é muito importante nós compreendermos que Deus quer, de fato, que nós sejamos famílias incendiadas. Amém? Famílias incendiadas. Deus quer isso, Deus espera isso. Porque o que vai combater o que está vindo sobre a terra hoje são famílias incendiadas. As famílias incendiadas resistir ao que está acontecendo hoje diante do mundo. Então, vamos ver capítulo 17, versículo 5. Volta aí, pode voltar. Isso aqui é muito importante. Em tempo de construção, e não de desconstrução. Tá. Eles falavam da ressurreição de Jesus. Eles falavam da crucificação de Jesus. Eles falavam que o Messias que havia de vir já tinha vindo. E eles falavam que eles eram testemunhas desse Messias. Irmãos, nós, como famílias incendiadas, precisamos dar testemunhos da palavra de Deus. Nós não
fisicamente. No Brasil, não sabemos como que isso vai se processar. O que nós precisamos entender, irmãos, independente de quem ganhar hoje nas eleições do Brasil, as coisas não serão fáceis. Nós precisamos saber disso, as coisas não serão fáceis. Graças a Deus, a maioria desta igreja está empregada. Graças a Deus, temos os irmãos em seus empregos. Até quando? Até quando? Nós vamos precisar aprender a depender do Senhor. Nós vamos precisar aprender a depender do Senhor. Entenda isso, igreja. Entenda isso. Quando nós falamos que os dias que estão para vir são piores, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu e alguns aqui estamos no Evangelho há mais de 40 anos. Eu, particularmente, não imaginava ver o que estou vendo. Eu não imaginava ver o que estou vendo. Não imaginava ouvir o que estou ouvindo. Não imaginava. Não imaginava. Então, eu penso que o que está por vir vai acelerar, vai vir mais forte, porque eu não esperava que as coisas fossem mudar como mudaram nesses últimos 5 anos. Como que acelerou nesses últimos 5 anos? Então, família é o lugar onde Deus quer habitar. Famílias incendiadas, famílias cheias do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vamos transtornar o mundo deste século por confirmarmos a veracidade da palavra de Deus, por declararmos as verdades da palavra de Deus. Então, apóstolo Paulo, ele fala algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, trazer para a nossa prática, trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que eu não tenho aí no slides, mas abre comigo sua Bíblia. Eu estou no slide, o próximo slide, deixa eu ver o próximo slide. Efésios está aí? Efésios 5? Ah, está aqui, então tá bom, olha só. E não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu não acredito que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a gente vai se comunicar dentro de casa, do tipo: Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não acredito que é por aí, não é desse jeito. Mas é um estado de espírito. Aqui está dizendo: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Precisamos aprender que uma família incendiada é uma família cheia de gratidão. Uma família incendiada é uma família que é grata a Deus por tudo. Independente se é sol, independente se é chuva, independente se é calor, independente se é frio, ela é grata a Deus em tudo e por tudo ela é grata a Deus. Se o almoço demorou, se o almoço saiu na hora, não tem problema, é grato a Deus por tudo. Se alguém falou uma palavra impensada, você é grato a Deus por tudo. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Isso significa que o nosso estado de espírito precisa ser ligado com Deus. Precisamos estar ligados com o Senhor. Precisamos estar ligados com os céus. Precisamos estar permitindo o céu descer na nossa casa. Então, ele diz que nós vamos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E se nós formos continuando, ler versículo 21, 22, 23, 24, 25 e 26, nós vamos ver que todo o contexto desta passagem está se referindo à família. Então o apóstolo Paulo está falando sobre família. Assim como nós lemos lá em João, que o derramamento do Espírito Santo vai se dar num contexto de família. Os pais, os
a voz que o Espírito Santo faz quando ele vem sobre nós. É o segundo ponto dessa mensagem. Famílias incendiadas, cheias de Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito ainda éramos pecadores. Então, queria dizer que o amor de Deus, ele não é romântico. O amor de Deus não tem romantismo. É legal ouvir seu testemunho, Rose. Essa parte é real que você teve aqui, né? Esse dançar, isso é tremendo. Mas eu queria dizer que o amor de Deus, ele se manifesta de uma forma muito violenta, no aspecto de que Jesus morreu na cruz para Deus provar o seu amor. Jesus ofereceu o seu Filho para provar que Ele nos ama. Isso não é romântico. Isso não é romântico. Ele deu o seu Filho. Jesus morreu na cruz para Deus provar que Ele nos ama. Olha só, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então nós somos chamados para viver por meio desse amor, e nós somos chamados para viver por meio de Jesus. Jesus entregou a sua vida. Nós poderíamos ler aqui outros versículos que falam sobre nós também entregarmos a nossa vida. Foi lido aqui recentemente vários versículos que mostram que nós somos chamados para sermos participantes do seu sofrimento. Porque isso envolve o amor de Deus. Então nós precisamos ser cheios desse amor de Deus. Agora, eu tenho meditado muito sobre essa questão do amor de Deus e da justiça de Deus. Nós sempre anotamos, quando nós fazemos nossa leitura bíblica, então eu sempre anoto, eu sempre faço anotação, todos os dias eu anoto. E uma coisa que tem me chamado a atenção é que o amor de Deus anda junto com a justiça de Deus. E o que é justiça? O que é justiça? O que Deus espera de nós como igreja, como justiça? Que nós manifestemos o seu amor. De que forma? Cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, cuidando dos necessitados, cuidando dos estrangeiros. Cuidando dos estrangeiros. O testemunho que nós ouvimos aqui é o que Deus espera de nós. O que nós ouvimos aqui sobre o acolhimento dessa família afegã é o que Deus espera de nós. Para Deus isso é amor. Para Deus isso é a prática da justiça. Para Deus isso é praticar o amor. Você sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Sabe por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída? Sabe o que os profetas falam?
do porquê que Sodoma e Gomorra foi destruído? Injustiça social. Sodoma e Gomorra, essas cidades foram destruídas porque não cuidaram de seus pobres. Porque não cuidaram de seus pobres. Isso para Deus é amor. Então, famílias incendiadas, cheias de amor, vai cuidar dos necessitados, vai cuidar dos pobres, vai cuidar das viúvas, vai abraçar famílias menos favorecidas. Famílias incendiadas, cheias de amor, vai cuidar bem dos estrangeiros. Peregrino fostes. Deus chama a atenção de Israel: vocês foram peregrinos, vocês foram forasteiros, cuidem bem dos estrangeiros que há entre vocês. Irmãos, está acontecendo no Brasil um desafio muito diferente do que está acontecendo para outras igrejas do mundo. Existe uma palavra de Deus que é o ID, incontestável, e que nós acreditamos que é indo por toda parte, indo na feira, indo na academia, indo na padaria, indo na rua da caminhada, indo aonde você for, você e eu precisamos pregar o Evangelho. Amém? O ID é no gerúndio, é assim que está escrito ali no Novo Testamento. O que está acontecendo no Brasil é que as nações estão vindo. As nações estão vindo. No Brasil, nós estamos com milhares de afegãos no Brasil, nós estamos com milhares de ucranianos no Brasil, nós estamos com milhares de venezuelanos no Brasil, nós estamos com milhares de haitianos no Brasil, nós estamos com milhares da América do Sul chegando no Brasil, nós estamos com asiáticos chegando no Brasil, nós estamos com pessoas do Oriente Médio chegando no Brasil. Irmãos, nós estamos sendo desafiados como igreja a amar ardentemente os estrangeiros. De pensar em amor em relação à palavra de Deus e o nosso desafio como família. Precisamos aprender, irmãos, a separar das nossas finanças para contribuir com quem precisa. Eu não estou falando de você separar grandes quantias, não, mas tenha disciplina de separar. Tenha disciplina de separar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu continuo ajudando famílias no Haiti. Eu continuo enviando ofertas para o Haiti. Tem irmãos do Brasil que enviam ofertas para mim e eu envio ofertas para o Haiti. Renato foi na primeira expedição nossa. Tem mais alguém aqui que foi na nossa? João Hansen, Esther, Débora, Priscila, foi na nossa primeira expedição para o Haiti. Essa semana nós mandamos uma oferta para o L'Esperance, Bernardo L'Esperance, de Ticaju. Lembra daquele pastor? Mandamos uma oferta para ele essa semana. Haiti está numa miséria, num caos total, terrível que está acontecendo no Haiti. A gente continua ligado com esses irmãos, a gente continua ajudando irmãos ali. Sempre eu trabalho com uma família diferente de tempos em tempos. Irmãos, é nosso chamado, é nosso chamado, é nosso chamamento. Nós não podemos cruzar os braços e fechar os nossos olhos. Queremos ser inflamados, queremos ser cheios do Espírito, cheios do amor de Deus. Precisamos olhar ao nosso redor, precisamos olhar os necessitados, precisamos abraçar os estrangeiros. Então, seguindo, cheios de amor, cheios de verdade. Terceiro ponto: famílias incendiadas, cheias de amor e cheios de verdade. Eu queria que nós meditássemos um pouquinho agora em Deuteronômio capítulo 6. Quando eu estava pensando nesse texto, eu também lembrei do versículo 2, embora nós vamos falar só a partir do versículo 4, mas o versículo 2 desse texto diz:
Ensine aos filhos e aos filhos de teus filhos. Quanto que é importante esta frase? Quanto que é importante este versículo? Quanto que é importante a palavra de Deus que foi registrada? Os avós terão o seu tempo de ouvir a palavra com o Galdino, com o Renato, lá no setor sul. Vai ser um momento tremendo, maravilhoso, né? Desculpa, Anhangabaú, não é no setor sul, é ali no Anhangabaú. E eu vou falar só um pouquinho aqui, que eu acho tremendo, a importância dos avós na vida dos netos, de falar, de ensinar. Nós temos uma missionária, que a gente cita muito aqui, que é Susana Walker. Talvez muitas pessoas não saibam disso. Por que Susana Walker trancou primeiro semestre de economia na Unicamp, com um futuro promissor, academicamente, profissionalmente, e se dedicou a missões? 18 anos já da sua vida, ou 20 anos da sua vida, dedicado a missões. Porque em uma conversa com o avô dela perguntou: você vai gastar a sua vida toda na faculdade para ganhar dinheiro? É isso que você vai fazer com a sua vida? E ela tomou um choque, e aquilo foi mexendo com ela, e ela foi pensando, e ela falou assim: não, eu não quero gastar a minha vida toda aí, eu quero gastar a minha vida para Deus. O avô falou com ela. Então, gente, que missão maravilhosa tem os avós. Olha quantas vidas foram salvas e transformadas pela decisão dessa moça. Isso é um caso, né? É um caso, né? Deuteronômio 6:4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando eu vejo esse texto, eu logo lembro do que Salomão fala em Provérbios 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Agora, o que Salomão está dizendo? Ensine a criança no caminho. Ele não está dizendo ensine a criança o caminho. Ele está dizendo ensine a criança no caminho em que ela deve andar, que é exatamente o que diz o texto de Deuteronômio, que é ensinar como andar no caminho. Jesus se arrogou disso e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho que nós devemos andar. Agora, quando nós olhamos para Deuteronômio, nós vimos aqui uma ordem, nós vimos aqui uma prática, nós vimos aqui uma verdade e nós vimos aqui um método. Então aqui tem um passo a passo que nós vamos usar para andar na verdade. Então, a ordem é: ouve, ó Israel, ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, irmãos, isto é uma ordem, ouvir a Deus. Se esse texto tivesse sido escrito por um brasileiro, teria sido escrito assim: obedece, ó Israel. Porque no hebraico não tem a palavra obedecer, no hebraico tem a palavra ouvir. E o que significa ouvir? Ouvir é escutar, trazer para dentro, encarnar
e praticar. Então eu vou escutar, eu vou trazer para dentro, eu vou encarnar e vou praticar. Então Deus espera que nós amemos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e que isso envolva todo o nosso coração. Deus espera, isso é uma ordem. Agora, nós temos uma prática. Quando que isso vai ser feito? Todos os dias, aproveitando todas as oportunidades dentro de casa e fora de casa. Isso precisa ser praticado todos os dias. A verdade é algo que nós anunciamos todos os dias. A verdade é algo que nós lembramos todos os dias. A verdade é algo que não pode apartar da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente. A verdade precisa ser declarada todos os dias. Agora, nós temos aí também um método. O método é um método de repetição, para inculcar, usando uma roda de conversa, a oportunidade de passeio, na hora de ir para a cama dormir, quando levanta ao amanhecer. Aí ele fala, amarre-a no braço e também pode amarrar na testa. É isso que os judeus fazem até hoje. Quando nós visitamos em 2017, eu estava nessa caravana, nós fomos lá no Muro das Lamentações, eles amarram um negócio aqui assim, uma caixinha fica aqui, com uma porção da lei, e eles ficam orando na frente do muro e fazendo assim, e orando, depois eles tiram daqui, amarram na cabeça, e aí ficam orando. E eles escrevem nos ombrais da porta, eles escrevem na porta, no banheiro, na frente lá do trono e tal. São métodos, maneiras de não nos apartarmos da palavra de Deus. Conheço irmãos que lêem a Bíblia o tempo inteiro. Não está com ninguém, não está falando nada, está lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Não está vendo filme, está lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Lendo, medita na tua lei de dia e de noite. Como que nós vamos fazer isso? Meditar na lei de dia e de noite. Como que nós vamos meditar na lei de dia e de noite? Ah, isso foi para Moisés, isso foi para Josué. Não, isso é para nós. Amém? Isso é para nós, irmãos, estamos em dia de guerra. Não podemos abaixar, não podemos baixar a nossa guarda. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E aí nós temos uma verdade. O Senhor, nosso Deus, é único. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Nosso Deus, Ele é único. Estão dizendo que o nosso Deus não é. E nós estamos aqui para dizer que Ele é. E tem mais, Ele é único. Amém, irmãos? Nosso Deus é único. Ele é único. Então, nós precisamos ser inflamados com essa verdade. E aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Quem é Jesus? Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é nosso Salvador. Jesus é nosso Deus. Jesus é nosso Senhor. Jesus é nosso Rei. Nós confiamos na segunda vinda de Jesus. Amém, irmãos? Verdades que nós somos desafiados a declarar, verdades que nós somos desafiados a proclamar. Vamos para o quarto ponto, devoção. Pode passar. Famílias cheias de devoção. É quarto ponto, eu escrevi ali, está errado. Famílias cheias de devoção. Isaías 43, 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei,
para minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Irmãos, você e eu fomos criados para a glória de Deus, amém? Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não fomos criados para outra coisa. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Tem pessoas querendo difamar esse templo. Tem pessoas querendo deturpar esse templo. Mas esse templo foi criado para a glória de Deus. Esse templo foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para estar diante de Deus. Davi entendeu isso. Davi ficou muito tocado com esse entendimento, que ele foi criado para estar diante de Deus. Nós fomos criados para estar diante de Deus. Irmãos, nós não fomos criados para acabar com a nossa vida no trabalho. Parece uma contradição que eu estou falando aqui. Mas o trabalho que Deus criou não foi esse. O que Deus chamou de trabalho não é isso que nós temos. Isso que nós temos destrói o homem. Isso que nós temos acaba com a saúde do homem. Não foi isso que Deus criou. Deus nos criou para estar diante dEle. Deus nos criou para estar com Ele. Deus nos criou para a sua glória. Salmo 27. Salmo 27. Davi faz uma declaração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Uma coisa, Davi entendeu, Maria entendeu, eu quero Jesus. Marta encontrou com Jesus, Marta recebeu Jesus. Quando nós lemos nesta semana, nós vimos que Marta foi a primeira da família a encontrar Jesus, né? Marta encontrou Jesus e levou Jesus para a sua casa. Quando ela encontrou Jesus, a reação de Marta foi levar Jesus para a sua casa. Marta apresentou Jesus para seu irmão Lázaro, para sua irmã Maria. Então, quando nós encontramos Jesus, o que nós queremos? Estar com Ele, dançar com Ele, só ficar com Ele, estar no silêncio com Ele, adorá-lo, contemplá-lo, descansar nos seus braços. Que coisa tremenda. Nós fomos criados para a glória de Deus, amém? Nós fomos criados para isso, não fomos criados para outra coisa. Nós fomos criados para estar com o Senhor. Então, nós somos criados para estar diante dEle. Quando nós vimos Elias aparecendo, Elias fala assim: o Deus em cuja presença estou. Depois, quando nós vimos Eliseu levantando no seu ministério, ele fala: o Deus cuja presença estou. Aí lá antes deles nós vimos Deus chamando Abraão. E aí, o que Deus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença. Nós fomos chamados para estar aonde? Na presença de Deus. Nós falamos sobre ser consagrados. Devoção e consagração são basicamente sinônimos. O que é ser consagrado? Consagrado é ser cravado na presença de Deus. Pensa numa pedra que você crava no chão. Ser consagrado é ser cravado. Cravado é colocado diante da presença de Deus. Eu vou andar, eu vou viver, eu vou pensar, eu vou cantar, eu vou falar, eu vou sentir, eu vou me alegrar, eu vou me entristecer na presença de Deus. Devoção é eu estar envolvido com a leitura da palavra de Deus, é eu gastar tempo em oração, é eu reunir a minha família para orar. Quando você já não tem mais seus filhos como você tinha antes, você faz só com a esposa. Tem problema? Você tem os filhos, faça com os filhos. Se der para aproveitar, né, algumas brechas, a gente aproveita as brechas. Mas não deixa de
gastar tempo com a palavra de Deus na sua casa. Não deixa de adorar o Senhor na sua casa. Leia bons livros, gaste tempo lendo bons livros, tenha comunhão com os irmãos, aceite o convite de participar da Semana da Família, chame irmãos para a sua casa, tenha comunhão com irmãos, mostre para os teus filhos quem são os seus amigos, mostre para os teus filhos com quem você anda, mostre para os teus filhos quem são os tipos de pessoa com quem você anda. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se o meu pai e a minha mãe têm esse tipo de amizade, como que eu vou ter amizades diferentes? Como que meus filhos vão saber disso? Levando os irmãos para minha casa, andando com os irmãos, vivendo com os irmãos, me envolvendo com os irmãos. Então, nós podemos sim ter a prática de jejum, né? Jejum de comida, jejum de entretenimento. Podemos ter jejum aí de alguns, de vez em quando eu pego alguém dizendo assim: não estou comendo doce, estou de jejum. Deus abençoe. Não estou comendo carboidrato, estou de jejum. Amém. Muito bom, muito bom. Então, podemos ter a prática do jejum. Participar do encontro de 3 dias, faz bem para a devoção. Oh, glória! Participar do encontro de 3 dias vai fazer muito bem para você. Como disse o João, 3 dias de solitude. Quer saber o que é solitude? Vem participar do encontro de 3 dias. Ou ler o livro do Now. Meus queridos irmãos, precisamos ser inflamados pela palavra do Senhor. Precisamos ser inflamados pelo amor do Senhor. Precisamos ser inflamados pela verdade. Não podemos negociar a verdade. Amém, queridos? Amém, igreja? Podemos adorar Jesus. Ioiô. Podemos agradecer o Senhor. Podemos louvar o nome do Senhor. Podemos bendizer o seu santo nome. Nós somos o povo chamado por Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus para esta hora. Nós estamos chamados para manifestar as verdades do reino de Deus. Nós estamos chamados para manifestar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, a presença do Senhor, através da nossa casa, através dos nossos filhos. Os vovôs e as vovós que estão aqui, falem com os seus netos, pregue para os seus netos, profetizem sobre os seus netos, ensine aos seus netos. Não percamos tempo, não percamos tempo, usemos todo o tempo. Amém, irmãos? Podemos adorar Jesus? Pode ficar de pé. Qual? Vamos. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por tua graça, Jesus. Obrigado por nos chamar para viver nesse tempo, Senhor. Oh Deus, o Senhor nos chamou para viver nesse tempo. Nesse tempo, nesse tempo. Jovens que me escutam aqui, jovens, a palavra de Deus diz que o Senhor escolheu vocês porque vocês são fortes. O Senhor escolheu vocês porque vocês são fortes. Fortes, vocês são fortes. Vocês são fortes. Deixe o Senhor usar essa força. Deixa o Senhor usar essa força. Deixa o Senhor usar essa força. Jovens, vocês foram chamados porque vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês têm força. Não deixa outro ser, a não ser nosso Deus, usar essa força. Deixa o Senhor usar essa força para manifestar a sua glória, para manifestar a sua presença. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por sua graça, Senhor. Obrigado por sua palavra que tem chegado até nós, Senhor. Obrigado pelo Espírito derramado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor.